Olá, aqui é o Joe. Como de costume, um disclaimer rápido antes de iniciarmos de fato. Apesar deste vídeo não ser focado em resumir a obra, os assuntos que pretendo abordar podem ser considerados spoilers, e incluirei alguns trechos do anime para auxiliar na discussão dos tópicos. Portanto, sugiro que assista ao anime primeiro. Depois de Tsukigakirei, e sim, estou citando ele novamente, fiquei muito instigado em me aventurar em outros animes de romance e da temática escolar. Tanto que já mencionei que estava assistindo Kimi ni Todoke anteriormente. Mas antes, assisti Makane. E eu não faço a mínima ideia se é assim que se pronuncia. Eu só tirei lá da opening do anime e trouxe pra cá. Pela ideia central dele ter chamado a minha atenção. Um anime que, ainda que voltado para a comédia, se propunha a falar sobre corações partidos e resolvi começá-lo na esperança de encontrar mensagens bem legais sobre esse tema e, bem, aqui estamos. Ou talvez sejam apenas os meus devaneios mesmo. Vamos à sinopse. Meninas que não conseguiram conquistar o coração de seus amores. Heroínas perdedoras. Também conhecidas como Makanes. Uma heroína que adora comida e é do tipo amiga de infância, Ana e Anami. Uma heroína energética e atlética, Lemon e Akshio. Uma heroína tímida e fofa, Chika Komari. Acompanhe esta nova abordagem sobre a caótica história de jovens no lado perdedor do romance, com heroínas ligeiramente questionáveis. Percam tudo e brilhem, Makanes. Makane é um anime sobre a dor de não ser correspondido e os desafios de superar a frustração e a tristeza. Mas também como a vida, por mais que pareça cinza, é brilhante e está repleta de pessoas que podem fazer esta caminhada dolorosa ser menos solitária e da importância das amizades que estão sempre dispostas a nos apoiar. Além disso, a obra mostra como a rejeição afeta as pessoas de jeitos diferentes e como cada uma possui uma forma de lidar com ela. Quando assisti aos 2 primeiros episódios de Makane, confesso que pausei na metade do segundo episódio e fui dormir. Houve um choque entre a minha expectativa e a realidade que encontrei, o que não significa que o anime é ruim. Apenas demonstra o quanto a nossa expectativa pode ser injusta com a obra quando ela está desequilibrada. Fato é que o segundo episódio de Makane utiliza de uma comédia que não é o meu estilo. Senti que ela foi apelativa demais, e ainda que eu soubesse que o anime continha comédia, meu real interesse era a questão da rejeição e como o anime desenvolveria isso. Por isso, no segundo dia, com a expectativa melhor calibrada, retomei o segundo episódio e, felizmente, a partir daí, consegui me divertir com o que gostei, apreciar as reflexões e relevar ou tolerar o que eu não curti tanto. O anime possui 12 episódios nessa primeira temporada, com uma segunda já confirmada. E eu acho que ele funciona muito bem nessa quantidade de episódios. Temos 4 personagens que são muito bem apresentados e desenvolvidos, apesar do meu receio com Ana, que surpreendentemente é a personagem que me pareceu menos desenvolvida em comparação com a Lemon e com a Komari. Eu não cheguei a ler a light novel, que é o material base para o anime, mas espero que a segunda temporada traga o desenvolvimento que a personagem merece e talvez essa sensação de falta de crescimento dela seja até mesmo proposital, mostrando-a como a mais fechada entre as 3. Saberemos quando a nova temporada sair. A trilha sonora utilizada em Makane é muito bonita. A trilha utilizada nos shorts que publiquei no sábado é belíssima e consegue extrair muito de momentos mais tocantes, principalmente em conjunto com a animação que sabe muito bem como intensificar os momentos, focando em iluminação e nos olhos das personagens. Apesar da utilização da comédia apelativa em alguns momentos, que já sinalizei não ser do meu agrado,
Quando o anime suaviza e puxa o cômico de situações mais naturais, me agrada muito, como as discussões entre Nukumizu e Ana, Lemon e Komari, ou o lado comilona e irresponsável de Ana. No geral, eu gostei bastante de Makeni, especialmente quando falamos sobre como o anime desenvolve as três heroínas em suas decepções amorosas, mas principalmente Lemon e Komari. Isso porque não me pareceu optar por caminhos fáceis para o que foi apresentado. O amor não correspondido não é tratado como algo passageiro, resolvido de um episódio para o outro, justamente porque não é assim que funciona no mundo real. Senti que houve o cuidado de mostrar que superar um amor não correspondido leva tempo e que até chegarmos a esse ponto, temos que conviver com a frustração, que pode não estar sempre presente, mas que quando bate, pode facilmente nos derrubar. Agora quero entrar mais a fundo no tópico responsável pela gravação desse vídeo. Você já foi rejeitado? E essa pergunta é específica sobre a rejeição de alguém por quem você era muito apaixonado. Como eu disse antes, o motivo de ter assistido Makeni foi ver como eles abordariam esse tópico, e ainda que seja um anime, fiquei surpreso com o quanto a obra conversou comigo e me fez refletir sobre muita coisa. E então vem a pergunta: eu já fui rejeitado? Claro que sim. Particularmente, fiquei encantado com o quanto a Lemon e a Komari crescem durante o anime, e não estou dizendo crescem como superação não. Estou falando sobre como elas demonstram e reagem às frustrações e dores sobre este tópico. A Lemon guardando suas dores para si mesma e tentando ajudar a pessoa que gosta no relacionamento, depois fugindo e se perguntando se conseguiriam ainda ser amigos depois de tudo isso. No geral, Lemon é uma personagem com sentimentos e ações tão reais que é impossível não se conectar com ela, principalmente por ser uma garota confiante e extrovertida, mas que se torna tão insegura que foi incapaz de confessar-se ao seu amigo de infância. E ela também representa a nossa perda de oportunidade por não ter revelado seu amor antes. No entanto, seria injusto jogar a responsabilidade apenas sobre ela. A Komari, com a sua insegurança e dificuldade social, inclusive, talvez ela seja a personagem que mais tenha sofrido para criar coragem e revelar seus sentimentos à pessoa amada. Fiquei extremamente surpreso e grato pelo protagonismo dado a ela no final da temporada. A cena na escada foi extremamente poderosa e trouxe uma discussão muito importante sobre como às vezes queremos ajudar alguém, mas medimos as pessoas pela nossa própria régua, e como isso é um erro. Apenas a Ana me pareceu não crescer tanto nesse aspecto. Ela ainda me parece estar num estado de negação, buscando mais fugir do que enfrentar a situação em si, o que pode fazer a personagem parecer vazia e sem personalidade, além de ser popular, comilona e irresponsável. E apesar de me ter parecido isso mesmo, prefiro acreditar que dentre as três, ela seja a que ainda está tentando esconder e lutar sozinha contra suas frustrações, e que isso nos traga uma evolução apropriada na segunda temporada. Mas por que eu acho isso? Dentre as três, Ana é a única que tenta criar um namorado que não existe para as redes sociais, e a única a não ter uma visão completa de sua dor apresentada. Temos o final do primeiro episódio e alguns momentos aqui e ali, mas não temos um momento forte como a de Lemon ou a de Komari, e espero que tenhamos, pois a personagem merece. Ou talvez eu esteja apenas errado mesmo. Me diga o que você acha. Por fim, temos Nukumizu, que é o personagem que nos representa, caindo de paraquedas em toda essa situação e acompanhando o desenrolar dos acontecimentos enquanto procura compreender e ajudar no que é possível. Ele é um personagem um tanto vazio, mas acredito que propositalmente, para funcionar como um catalisador e mediador entre nós e nossas três heroínas. Afinal, conhecemos os sentimentos, dores e reações das personagens através dos olhos dele. Nos episódios finais, as trocas dele com Komari são repletas de demonstrações de como duas pessoas podem ser tão diferentes e como a tentativa de ajudar um
pode acabar ferindo o outro, especialmente na discussão sobre a solidão. Eu, na maioria das vezes, não me importo em estar sozinho, mas isso não significa que todo mundo é assim. Na realidade, existem pessoas que não suportam se sentir solitárias. Animes como Tsukigakirei, em que o foco está no romance principal e que possui apenas 12 episódios, ou seja, decide por focar na construção de um romance bem elaborado, não consegue dar a atenção necessária sobre a rejeição e, por isso, fico feliz que Makeni tenha surgido com esse tema. Temos 12 episódios também, mas focados agora em sentimentos não correspondidos e como isso, apesar de parecer, não é o fim do mundo. A verdade é que assistir a uma adaptação que converse tão bem sobre um tema tão sensível quanto a dor de um amor não correspondido é muito importante. Num mundo cercado de obras em que tudo é tão perfeito e as paixões são correspondidas e dão certo no final. E isso não é uma crítica. A maioria das obras possuem um objetivo e gosto de acreditar uma mensagem, às vezes explícita, às vezes implícita. E acho que quando falamos de romance, o foco está na beleza do amor e de nunca deixar de acreditar nele. Eu gostei demais de Tsukigakirei, e como eu disse no vídeo sobre ele, aquele anime despertou um lado otimista meu que há algum tempo não dava as caras por aqui. Mas como alguém que sentiu a dor de um sentimento não correspondido, é bom poder ver esse tema sendo retratado num anime e que ele retrate tão bem. Dito isso, ter uma obra que apresente como algo que deveria ser tão bonito pode ser tão doloroso é ver um lado pouco explorado em animes, arrisco a dizer, mas muito necessário. E uma das coisas que gostei em Makeni é que ele não utiliza de atalhos fáceis como indicar que um dia esses sentimentos serão correspondidos. Não há uma sensação de que as personagens conquistarão a pessoa amada e um dia viverão felizes para sempre. No fim, estamos todos sujeitos a não sermos correspondidos. É muito provável que a maioria de nós experimentemos o gosto amargo dessa frustração, mas o ponto aqui não é nos afogarmos nessa mágoa, viver em função de alcançar essa pessoa, muito menos esperar que da noite para o dia superaremos esse sentimento, mas entender que a vida segue, o amanhã será ensolarado, nublado ou chuvoso de qualquer jeito. E essa desilusão nos acompanhará até que a superemos. Que o sofrimento não precisa ser predominante. Sempre temos pessoas com quem podemos contar, seja família ou amigos. E ainda que não possam suprir esse vazio, eles podem ser uma companhia valiosa na travessia dessa estrada tão árdua da superação. Se ainda não assistiu Makeni, por favor, dê uma chance. Se já assistiu, o que você achou? Chegamos ao final de mais um vídeo, e talvez tenham sido apenas devaneios meus novamente. Mas se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Nos vemos em breve.